Segunda-feira, mais uma semana começando e vocês sabem exatamente o que isso significa. É mais uma semana que nós estamos mais perto de sairmos da pandemia. Nós sempre temos que ter pensamento positivo para lidar com situações difíceis. Então vamos pensar, é mais um dia que nós estamos próximos do final do apocalipse, é mais um dia que nós estamos, ou mais uma semana que nós estamos mais próximos de sair de todo esse isolamento social. E eu já gostaria de desejar a cada um de vocês uma ótima semana cheia de grandes realizações e força para enfrentar aqueles momentos mais complicados. E nesse final de semana, o jornalista Lauro Jardim, do Grupo Globo, trouxe mais uma informação para o caso do Alan dos Santos, o blogueiro bolsonarista. Alan dos Santos, na semana passada, disse que fugiu do Brasil. E existem duas hipóteses para a fuga de Alan dos Santos. Uma que foi feita por ele mesmo ou pelos cidadãos de bem e aquela que foi feita pelos cidadãos não tão de bem assim. Quando eu noticiei a fuga do Alan dos Santos, eu disse que eu não tinha condições emocionais para definir qual das hipóteses era mais plausível. A do Alan dos Santos, que disse que fugiu do Brasil porque ele tinha que noticiar uma bomba, um golpe internacional contra Bolsonaro e que a vida dele estava em risco por conta de uma conspiração envolvendo a embaixada norte-coreana, a embaixada chinesa, ministros do STF e o advogado Kakai. Essa é a hipótese dos cidadãos de bem. Há a outra hipótese dos cidadãos não tão de bem assim, que fala, na verdade, que Alan dos Santos fugiu do Brasil com medo de ser preso, porque ele está sendo investigado no inquérito das fake news. E a casa dele sofreu busca e apreensão 2 vezes. Agora o Lauro Jardim trouxe uma nova informação, uma informação muito interessante, que corrobora com a hipótese dos cidadãos não tão de bem assim. Lauro Jardim, do Grupo Globo, claro que ele não é um cidadão de bem, assim como a Rede Globo, uma emissora completamente esquerdista, comunista, que não é dos cidadãos de bem, tá bom? Mas o que o Lauro Jardim falou no blog dele? O emissário do blogueiro Alan dos Santos, um dos investigados no inquérito das fake news, procurou advogados de Jair Bolsonaro para pedir que defendam o soldado do bolsonarismo no processo. De graça, é claro, ouviu um não. Então Alan dos Santos buscou os advogados do Bolsonaro, não sabemos se Fred Wassef estava envolvido nisso, mas ele buscou os advogados de Bolsonaro para protegê-lo no inquérito das fake news. E Bolsonaro virou as costas para o seu antigo aliado. De acordo com o emissário, Santos considera uma questão de dignidade o apoio da equipe jurídica do presidente, posto que ele atua nas redes exclusivamente em favor de Bolsonaro e suas bandeiras. Ou seja, na visão do Alan dos Santos, seria uma questão de dignidade os advogados e também Bolsonaro o protegerem nesse momento. Mas ele ouviu um não. O pedido foi feito antes de o blogueiro de estimação dos Bolsonaro aparecer numa live na quinta-feira passada, dizendo que deixou o Brasil e sua vida corre risco. Ou seja, o que a versão do Lauro Jardim, que essa informação do Lauro Jardim nos mostra, que é muito possível que Alan dos Santos, sabendo do inquérito das fake news e do risco que ele corre de ser preso, tenha buscado a ajuda dos advogados de Bolsonaro e também, obviamente, do próprio presidente, porque eles devem ter consultado o Bolsonaro para isso. Os advogados disseram não, Bolsonaro bateu com a porta na cara do Alan dos Santos e, com medo de ser preso, ele fugiu para os Estados Unidos. E tudo isso corrobora com a outra análise que é muito mais importante do que o Alan dos Santos, que Bolsonaro está abrindo mão da sua ala mais ideológica, a ala ideológica que já está muito enfraquecida, que é a ala do gabinete do ódio, do Weintraub, do Olavo de Carvalho e do próprio Alan dos Santos. Percebam que o gabinete do ódio está muito silencioso. Antigamente era diariamente nós tínhamos alguma hashtag, alguma postagem contra adversários de Bolsonaro. Agora nós não temos mais isso. E por quê? Porque Bolsonaro caminha de mãos dadas com o Centrão. Bolsonaro tem 4 núcleos de apoio hoje. Tem os militares, tem os ideológicos, eram núcleos antigos. Os ideológicos muito enfraquecidos. Perderam o Ministério da Educação, que agora está com o outro núcleo, que é o núcleo dos religiosos, dos evangélicos, dos presbiterianos. E por fim, temos o 4º núcleo, que é o núcleo do Centrão. O Centrão já mostrou ao Bolsonaro, você tem que ficar em silêncio, porque se você ficar em silêncio, deixar que a gente faça que a política, continuar aí com uma espécie de populismo de direita, você tem chances muito grandes de ser
reeleito em 2022. E o Bolsonaro percebeu isso, porque ele sabe que agora a bancada ideológica dele, o Alan dos Santos, a Bia Kicis, que perdeu o posto de vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, apenas o atrapalham com essa disputa ideológica, com a política do confronto. Bolsonaro precisa ficar em silêncio, continuar com as políticas populistas dele, aproveitando assim de uma inércia e como posso dizer, uma imobilidade da esquerda perante as camadas mais pobres para conseguir abocanhar esse eleitorado, tornando assim o caminho muito mais fácil para ser reeleito em 2022. Bolsonaro percebeu isso, ele sabe que esse é um cenário muito favorável para ele, no qual ele provavelmente vai ser reeleito, conseguirá ser reeleito. Então o que ele faz? Começa a se afastar dessa parcela de apoiadores que a partir de agora irá somente atrapalhar, e ele marcha tranquilamente com o Centrão, de mãos dadas com o Centrão, sem disputas ideológicas, sem confrontos, e assim ele pode conseguir ser reeleito. Os bolsonaristas mais fanáticos vão continuar apoiando o Bolsonaro, e agora ele aumenta o seu apoio perante as camadas mais populares. A classe média já pulou fora do Bolsonaro, o Datafolha mostra isso na última pesquisa de aprovação. O Bolsonaro tem um apoio agora mais considerável por parte das pessoas mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos. A classe média vai para cima de Sérgio Moro, vai com seu apoio a Sérgio Moro. Mas nós sabemos que quanto mais a crise econômica no país aumenta, menos pessoas são propensas a permanecerem na classe média, indo para as camadas mais populares, indo para as camadas economicamente mais baixas. E isso tira aquele desejo de combate à corrupção e migra para uma necessidade de um salvador da pátria, retirando votos de Moro e indo para Bolsonaro. A esquerda está parada, Bolsonaro marcha a passos largos perante um antigo eleitorado da esquerda, que é o Nordeste. E Bolsonaro escanteia também sua base mais ideológica, mantendo assim uma condição muito mais favorável para ser reeleito, porque agora o governo de Bolsonaro é o governo do Centrão. Vamos continuar observando os próximos passos dessa guinada de Bolsonaro para as camadas mais populares e vamos ver o desfecho de toda essa situação envolvendo Alan dos Santos. Algumas informações dizem que Alan dos Santos fugiu para o México. Agora não sabemos se ele está no México ou se foi para outro país. Assim que tivermos mais novidades a respeito desse assunto, eu venho aqui para vocês. Então ativem as notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo aqui no YouTube. E me sigam também lá no Twitter, @profileoficial.